A carta aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Do versículo 1 ao 3. Estarei fazendo a leitura. Amada igreja, acompanhe a vossa Bíblia. Sendo, depois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Repita comigo, tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. Repita comigo, paciência. Por isso nós vamos ser comandante. Nesta noite, quero estar citando aqui no versículo 3. Tema o qual Deus colocou no meu coração a respeito da ministração dessa noite é a glória que vem das tribulações. Repita comigo, a glória que vem. Mais forte, a glória que vem das tribulações. Vamos entender um pouco mais esta noite para a glória de Deus. Sabemos que todos são conhecedores quem foi Paulo e quem ele era antes mesmo de ser Paulo. Sabemos que outrora ele era Silas, um perseguidor. Um perseguidor no qual ele causava tribulações aos cristãos. Ele era um causador de tribulação. Irmão, que a tribulação é tudo aquilo que tira a sua paz, que tira o seu sossego, que muitas das vezes você acha que não vai conseguir passar. Como ser humano, como carne, que por muitas das vezes a sua fé ainda não está colocada em Deus. Tribulação é tudo aquilo que leva à área sentimental, física, saúde, espiritual e financeira. Tem gente que se atribula com a vida espiritual, tem gente que tem tribulação pela vida financeira, tem gente que tem tribulação na sua saúde e por aí vai. Então, tribulação é todas as dificuldades que muitas das vezes não queremos passar. Porque é muito fácil servir e estar na presença de Deus quando está tudo bem. Mas vamos entender e compreender que a tribulação não é o ponto de parada do cristão. Mas a tribulação é uma etapa a ser vencida. E para ser vencida com Cristo. Que é Ele que nos capacita, Ele que nos dá força, que nos dá graça. Mas voltando, como eu estava falando a respeito de Saulo, outrora era um perseguidor. O povo cristão, ele causou muita situação, muita tribulação. O engraçado é quando ele teve um encontro com Deus, a primeira coisa que ele perdeu foi a visão. E ali automaticamente se transforma Paulo, que deixa de ser perseguidor para ser perseguido. Ele deixa de ser um homem que lançava a tribulação para saber o que era a tribulação na terra. E ele tem respaldo para falar diferente a palavra de Deus a respeito de tribulação. De tribulações. Porque ele padeceu muito. Ele sofreu muito. Ele padeceu naufrágio. Ele foi preso. Ele foi afetado.
Tudo isso é tribulações. Mas o mais inacreditável é que ele passou tudo isso por amor a Deus. Ele passou tudo isso por amor a Cristo. Ele passou tudo isso por pregar a palavra do Senhor. E hoje em dia é muito mais fácil nós queremos passar dificuldades e tribulações pelo nossos sonhos, nossos projetos. Mas nós queremos passar isso por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor à obra. Não porque que tudo que se trata a respeito do reino da obra de Cristo, porque nossa carne não quer. É a nossa carne. Romanos capítulo 5, versículo 3, encontramos uma afirmação surpreendente. Nos gloriamos nas tribulações. Ele pode alguém se alegrar em meio ao sofrimento? A resposta está na segunda parte do versículo. A tribulação produz perseverança também. Essa é uma verdade que tem sido testemunhada ao longo da história da humanidade e que foi expressa pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Sabemos que a carta aos Romanos foi escrita por Paulo aproximadamente no ano 57 depois de Cristo. Enquanto estava em Corinto, ele nunca havia visitado a igreja em Roma, mas desejava encorajá-los em sua fé e explicar-lhes a doutrina cristã. Em Romanos, capítulo 5, ele fala sobre a justificação pela fé e a paz com Deus que vem através de Jesus Cristo. Mas ele também reconhece que a vida cristã não é fácil e que os crentes enfrentam tribulações e sofrimento por amor de Deus, mediante a vontade de Deus. Mas nós sabemos que essas tribulações, que é a tribulação que assola o crente, ele não vai tirar a paz do crente. Porque estudando a palavra, eu aprendi que a paz do crente ela é reconciliada a partir do momento que ele reconhece que ele aceita Jesus. A partir do momento que ele se redime aos pés do Senhor. Ele é reconciliado. A sua vida está com Deus. Então, a partir daquele momento, ele tem paz com Deus. Então, quando o cristão ele está falando que ele está atribulado, ele está sem paz com Deus, ele está falando que ele está distanciado de Deus. Muitas vezes, como a palavra de Deus nos ensina, nós erramos, nós pecamos por falta de conhecimento. E a palavra do Senhor nos ensina isso. Que no momento que nós estamos reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus. Então, se eu tenho paz com Deus, eu estou na presença de Deus, eu vou passar tribulação? Vai, porque uma coisa é diferente da outra. Paz com Deus é a sua vida para com Ele. É a sua aliança para com Ele. A tribulação é aquele que nos atinge, é aquele que nos afeta, é aquele que vem ao nosso encontro para que nós possamos desistir. São dias maus. São aquilo que o inimigo de muitas vezes de nossas almas tenta para que nós possamos parar. Mas nem toda tribulação vem do inimigo. Muitas das vezes somos nós mesmos que causamos. Mediante a nossa incredulidade e mediante a nossa ingratidão. Eu estive analisando, muitas das vezes, o cristão é tão atribulado a respeito de sua finança. Mas às vezes é só ingratidão. Porque ele não se coloca aos pés do Senhor para pedir misericórdia de Deus para que Deus ensine ele a administrar tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E por muitas vezes padece, sofre e fala que está passando uma tribulação tremenda.
Só por negligência. Muitas das vezes. Às vezes não, que realmente as coisas, né, não têm recurso e tudo mais. Mas a maioria das vezes é por negligência, ingratidão pelo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Como eu falei, coisa boa é estar na bonança. Coisa boa é ser grato quando está tudo bem. Mas aí, quando a tribulação chega, quando o vento chega, assim como o irmão dele, em Mateus 14, do versículo 22 ao 33, quando vem o vento, quando vem a tempestade, que tira o foco do crente, que tirou o foco do Pedro, tira o foco do Pedro, caminhada é Jesus. Mas ele veio a tempestade. Ele olhou para a situação. E começou a afundar. Assim somos nós. Por muitas vezes nós tornamos a tribulação, nós tornamos a dificuldade, só enfrentando maior do que Deus. Muito maior do que Deus. E infelizmente criamos um pedestal. E colocamos ela ali em cima. E não sabemos que tudo que tira o lugar de Deus é idolatria. Tudo que tira o foco de Deus é idolatria. Esse contexto que Paulo diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. Assim, Paulo não está dizendo que devemos buscar dor e o sofrimento. Porque devemos nos alegrar pelo mal que nos acontece. Ele está dizendo que quando enfrentarmos a tribulação, podemos encontrar um propósito nelas. Tudo aquilo que vem ao nosso encontro, ela não vem por vir. Ela não vem por vir. Precisa ser moldado, precisa ser mudado alguma coisa. É necessário ter algum posicionamento. A palavra tribulação, eu fui pesquisar. Foi pesquisar no original. A palavra ela é inglesa, traduzida do latim. Ela é derivada do latim. O nome é tribulum. Tribulum. O que é tribo? Eu fui pesquisar o que é tribo. Tribo, na época, na história, era um pedaço de madeira mais ou menos assim, quadrado assim, no qual de madeira pesada, de madeira boa, de madeira firme, no qual nela eram enfiados vários cravos, pregos nos dias de hoje. Vários cravos nelas eram enfiados. Aquilo era conhecido e chamado, dado nome como tribo. Traduzido a tribulação. Aquilo ali era usado para desviar milho, arroz, trigo e por aí vai. Aquilo era um quadrado de madeira grande, uma certa circunferência, cheio de cravos. Onde ali o agricultor pegava seu trigo e passava rasgando ali, na ponta daqueles cravos, na ponta daquele cravo ali, daquele prego, né? Quando ele passava ali, ele separava as cascas do trigo e tirava o joio. Aquilo não servia para desviar, servia para separar o que era bom do ruim. Aquilo ali, naquele momento, fazia-se a separação. No momento que passava ali rasgando, as palhas iam para um lado, o trigo caía para o outro. E ali o joio que estava ali vendendo primeiro, também era lançado fora.
Tinha uns que fazia manualmente, deixava ele numa certa circunferência e passava manualmente. Tinha outro não, que fazia no chão uma certa fileira do seu legume, do seu trigo, o arroz ou milho, e ele vinha em cima daquela prancha, dando peso, e o animal ia puxando. E aquilo ia rasgando, ia separando, tirando aquilo que não era proveitoso. Era sendo tirado. Tinha todo um tratar, tinha todo um serviço a ser feito. Aí a gente pensa, tribulação é tirar a casca, é tirar aquilo que não presta. É moldar, é limpar. É moldar, é limpar. Aquela ferramenta conhecida como trigo, trazendo é uma palavra em grego, traduzida do latim, que é a tribulação. Entenda, propósito que temos em muitas tribulações. Podemos crescer. Muitas das vezes o cristão ele só cresce mediante a dificuldade. Ele só cresce mediante a tribulação. Só. Ele não vai crescer de outra forma. Porque ele está sendo agraciado de toda forma, mas ele não quer crescer. Ele só vai crescer quando o negócio acocha. Infelizmente. Em nossa fé, é mediante a tribulação que nós começamos a contemplar um pouquinho da fé do cristão. É mediante a tribulação. A gente começa a ver o cristão orar, começa a ver o cristão falar de Deus, começa a ver o cristão pensar em propósito. Quer ver o irmão não entrar em propósito nigeriano é mediante a tribulação. Só que na mente dele, como homem, como carne, ele pensa assim, eu preciso de socorro de Deus. Mas ele não entende que Deus está trabalhando nele, está roubando ele. Então a tribulação, ela traz crescimento. Ela traz crescimento da fé. Nós aprendemos a confiar em Deus. Porque até quando não tem tribulação, o homem ele confia nas forças do seu braço. Ele confia no seu conhecimento. Ele confia naquilo que você ganha. É nisso que o homem confia. Ele é ser humano, ele é carnal. Mas a partir do momento que a tribulação vem e que não depende dele, depende de Deus. Aí nós começamos a ter um crescimento em fé e em confiança em Deus. Em confiança em Deus. E desenvolver a perseverança. Por que, irmão, vou desenvolver a perseverança no meio da tribulação? Porque tem tribulação que passa de ano. Tem tribulação que passa tempo. Mas o irmão, a tribulação do irmão não passou uma semana. Ele entendeu logo que Deus queria tratar com ele. Ele entendeu. Lembrando que a tribulação, ela depende daquilo como nós se submetemos à vontade de Deus. Porque quem vai agir é nosso favor é Deus. Porque tem certas coisas na vida do homem, se ele pudesse resolver, ele resolvia. Mas aí é quando ele fala, é impossível para o homem. Para o homem, mas para Deus tudo é possível. Então, às vezes a tribulação vem e fala, agora para mim acabou. Não tem mais jeito. Não tem como sair daqui. Muitas das vezes queremos resistir, queremos parar. Queremos regredir. Muitas das vezes, abrindo um parênteses aqui, muitas das pessoas falam que Pedro, ele regrediu quando ali ele negou Jesus.
Pessoas falam que Pedro ele regrediu porque ele voltou a pescar. Não. Vamos entender, eu posso conjecturar, eu posso pensar que Pedro voltou para o lugar onde ele sabia que Jesus ia o encontrar. Que era dentro de um barco pescando. Onde Jesus foi encontrar eles? Num barco pescando. E Pedro vem arrependido perante Jesus. Então, muitas das vezes as pessoas podem até falar, está regredindo. Não, ele está voltando para o ponto onde ele encontra Jesus. Muitas das vezes nós precisamos voltar, regredir ao ponto onde nós deixamos Jesus. Jesus nunca ele vai nos deixar. Nunca. Nunca ele vai nos deixar. Mas é necessário que nós possamos entender e compreender que muitas das vezes nós estamos caminhando. Mas caminhando até bem aos olhos do homem. Mas não estamos andando com Cristo. Então é necessário que nós voltemos para saber o lugar onde Jesus vai nos contemplar. Através da tribulação, nós vamos aprender. Ela vai nos ajudar a enfrentar futuros desafios. Porque o desafio que estamos passando hoje, a tribulação que estamos passando hoje, se nós entendermos que é uma etapa para o nosso crescimento, nós vamos passar por ela pela glória de Deus e aleluia. Mas também é claro, sendo sabedor que amanhã ou depois nós teremos uma prova. Para que nós possamos crescer mais ainda, para que nós possamos testificar de Cristo mais ainda. Eu aprendi assim e compreendo que o cristão que, por sua vez, ele não tem tribulação, ele não tem dificuldade, ele faça um autoanálise. Se verdadeiramente ele está agradando os céus. Porque uma árvore que dá fruta, ela vai pegar pedrada. Uma árvore frutífera, todo mundo vai passar por ela, não vai nem ligar. Mas uma árvore frutífera, ela vai pegar pedrada. Porque nem todo mundo vai se agradar. Por mais que pegue pedrada, muitas das vezes vai tirar seu fruto. Mas nem todo mundo vai se agradar do sabor do seu fruto. Um vai falar que está doce demais, outro vai falar que está azedo. Mas o engraçado é que vai parar tirando o fruto. O engraçado é que ela vai permanecer dando fruto. Porque ela é uma árvore frutífera. Eu sabia que estava falando o que estava falando. Ele havia enfrentado muitas tribulações em sua própria vida, incluindo prisões, perseguições e até mesmo naufrágio. Mas ele não se deixou abater por essas dificuldades. Ele era um crente convicto. Ele sabia a quem ele servia e por que ele servia. Porque muitas das vezes nós nos abalamos mediante as dificuldades. Porque nos falta convicção. Porque nos falta essa segurança, essa convicção perante Deus. Nos falta isso. Porque a partir do momento que nós temos convicção, nós não somos mais como as folhas levadas ao vento. Não vai ser uma pessoa que vai chegar para você falando palavras bonitas, enchendo o seu ego, que vai mexer com você e vai mudar a sua trajetória.
Porque hoje em dia o que mais tem acontecido é o cristão mudando a sua trajetória, não seguindo a vontade de Cristo, mas segundo as palavras bonitas qual tem recebido. E Paulo, em nenhum momento, por mais dificuldade que ele passou, ele permaneceu firme. Ele poderia falar, eu era doutor da lei, eu era respeitado, eu era conhecido. Agora, em nome de Cristo, eu estou passando por tudo isso. Ele poderia ter voltado atrás, ele poderia ter deixado. Mas ele sabia por que servia Cristo e para que servia Cristo. Ele sofria pegando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. É muito bom estar na presença de Deus. Mas melhor ainda é testificar de Cristo. E para nós testificar de Cristo, nós temos que passar pelas tribulações, pela dificuldade. Porque se eu não passar por isso, que testemunho eu vou ter? O que eu vou ter para passar para o meu irmão? Aqui mesmo já foi falado, a gente só dá o que o coração está cheio. Eu dou adoração se eu tiver adoração. Só dou aquilo no qual eu tenho, no qual eu busquei, o qual eu adquiri. Ao longo dos tempos, muitos cristãos têm sido inspirados por essas palavras de Paulo. Ele tem encontrado força e consolo em meio às tribulações, sabendo que Deus está trabalhando em suas vidas para produzir perseverança, maturidade espiritual. Ele tem visto a glória que vem das tribulações. Não existe vitória sem guerra. Não existe vitorioso sem guerra. Para mim ser vitorioso, para mim conquistar algo, tem-se um obstáculo, tem-se uma peleja. Não existe vitória na minha vida secular, na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, na minha vida financeira, na minha vida profissional, sem um esforço, sem uma guerra. Não existe. Enquanto não entendemos que é necessário nos esforçarmos, que é necessário eu me esforçar para poder fazer mais, para poder dar mais, eu não vou sair do lugar. E aí, irmão, você vai estar onde? Vou estar na tribulação. Vou permanecer nela. Permanecer nela. E nós sabemos que Deus, Ele nos capacita. Claro, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que querer essa capacitação. Muitas das vezes, quando chega essa tribulação, muitas das vezes nós pensamos que é o ponto de parada, que é o ponto de descanso. Está ruim, mas está ali. E Deus não quer isso para nós. Sabemos que a palavra do Senhor fala que nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas para que nós possamos ser vencedores, nós temos que estar nele. Nós temos que viver. Mas se mantivermos nossos olhos fixos em Jesus, podemos encontrar um propósito nessas tribulações. Podemos crescer, como eu já falei, em nossa fé. Não é fé salvífica. Porque tem gente que tem fé somente na salvação. Ah, eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, eu vivi uma salva. E aquela fé para as coisas impossíveis?
E aquela fé que crê que aquela pessoa vai ser liberta das drogas. E aquela fé que você ora e a pessoa é curada. Essa fé que nós temos de buscar. É esse o crescimento, o amadurecimento no qual nós temos que buscar. Porque a igreja em si, ela quer ver o poder de Deus, a glória de Deus. Ela quer ver. Ela quer contemplar. Ela quer viver. Mas ela não quer buscar. Porque a busca exige uma renúncia. E quando se fala em renúncia, eu vou ter que renunciar a mim mesmo, eu vou ter que renunciar a minha carne. É tão fácil o nosso pastor renunciar. Ele vem mais cedo para orar, ele tirar o dia para se consagrar. E aí, a minha parte? Minha parte de gratidão ao Senhor. Minha parte de querer vencer a tribulação e poder viver melhor em Cristo Jesus. Sabemos que Paulo, nesse capítulo, ele vem falando a respeito de tudo isso. Ele nos ensina, ele nos encoraja. Ele nos encoraja. A carta é escrita ao Coríntios, mas é toda igreja do Senhor. Ele nos encoraja que dificuldade vai ter. Mas nós vamos vencer. Estando em Cristo Jesus. Nós vamos conseguir passar por ela. Desde que nós deixamos ser produzidas essas coisas em nossa vida. Mediante a palavra. Desde que nós deixamos ser produzida a paciência. Deixamos ser produzida a perseverança. A fé. Desde que nós se deixamos a ter um crescimento segundo a verdade de Deus. Felizmente, hoje em dia, nós estamos procurando muito crescimento secular. Crescimento perante os homens. E o crescimento com Deus? Nós podemos contemplar que, felizmente, hoje em dia, nós temos uma igreja muito enferma. Porque muitas das vezes queremos, mas nós não vamos alcançar. Porque nós queremos de falar, mas nós não queremos de busca, de prática, de ir à frente. E Deus, todos os dias, Ele nos dá a oportunidade de nós recomeçarmos e colocar algo, traçarmos algo no nosso coração e falar: já não quero mais viver assim, mas sim segundo a tua vontade sobre a minha vida. Nós sabemos que nossa vida tudo é questão de decisão. Tudo é questão de traçar seu objetivo. Sabemos que muitas das vezes nós traçamos o objetivo para tantas coisas. Mas muitas das vezes falta a gente traçar o objetivo para o reino dos céus. Aí fala: o inimigo de minha alma tem sido andado, tem tribulado a minha vida. Essa palavra, ela tem uns dias falando muito ao meu coração. Eu orei bastante ao Senhor esses dias. Senhor, que palavra eu vou levar à igreja? E não vinha outra palavra, permanecia essa palavra. Eu tenho certeza que assim como essa palavra falou bem ao meu coração,
Eu tenho certeza que ela não veio em nós, para a glória de Deus. Não vou não, eu peço que a amada igreja se coloque em pé. Antes de mesmo de estar retornando o microfone a quem é direito, eu quero perguntar se porventura alguém de nós, alguém que precisa e que queira se reconciliar com Deus, reatar sua aliança para com Deus. E muitas das vezes tem falado, eu não tenho paz, eu estou atribulado. Quem nos dá paz é Deus. Outra mesmo que queira aceitar Jesus Cristo, este é o momento. Este é o momento qual Deus tem proporcionado hoje. Este é o momento. Porque é difícil para você chegar aqui hoje. E você venceu, você chegou. Você chegou. Eu cheguei. Glória a Deus. Não tenho, eu agradeço. Minha oportunidade já passa aqui em direito. Obrigado, pessoal.